iniciei ali a visão do que era comandos, né? Que aí foi criada aí em Goiás em 2005. Visualizei o curso de comandos, visualizei o que era a tropa de comandos, a diferencial de vestimenta, de trato, de personalidade, principalmente ser profissional na área militar. É um outro nível, um outro mundo. Quando eu entrei, soldado, pretinho, né? Era soldado comum, e a gente visualizava ali em comandos. Parecia um semideus, né? Mas é um semideus. É um cara que tem uma habilidade, uma facilidade com armamento, com instruções, com habilidade com pessoas, com gestão de gente. O Comandos é um cara muito habilidoso. Olá, meus amigos, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente. Vocês estão vendo que estamos num cenário novo aqui. Na verdade, eu estou em Goiânia, normalmente gravamos em Brasília. E dessa vez por um motivo muito especial. Vamos conversar com César Átila, que é comando do Exército Brasileiro, já está na reserva e não remunerada, é reservista agora. E vocês viram que nos outros episódios nós conversamos com o oficial general, conversamos com oficiais, alguns até que vieram de praça. Conversamos com sargentos e agora decidimos conversar então com alguém que entrou como recruta no Exército, como soldado. E é muito importante isso. Eu acho que é importante que a gente tenha diversas visões. Nós vamos entrevistar policiais militares, policiais civis e de círculos hierárquicos diferentes. Isso é importante para que a gente tenha uma visão completa do que é ser comandos, do que é ser caveira nessas instituições. Então eu fico muito feliz. Eu, quando fiz o curso de comandos em 2002, logo na sequência fui para o DAC, que é o Destacamento de Ações de Comandos, lá no Camboja, lá no Rio de Janeiro, no Camboatá, e tive contato já de cara com os cabos e soldados de comandos, e foi também uma experiência muito grande para mim. Aprendi muito com esses militares. São pessoas dedicadas, que normalmente não vão conseguir ficar na força, porque tem um período máximo de 8 anos, e então assim, não tem nenhum ganho pessoal direto, não estão investindo numa carreira que depois vai ficar por mais 30 anos e tal. Não é isso, eles fazem porque são pessoas dedicadas ao Brasil, e tem amor à pátria e tal. Eu fico muito feliz de poder conversar então com o Átila, que além de ser um grande amigo, é uma pessoa muito dedicada, um cara profissional muito correto. Então, Átila, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente, e tenho certeza que vai ser um episódio muito marcante. Pois é, que estamos aí, participando do Papo Caveira. Acho que é muito interessante, é uma honra estar participando aqui do Papo com você. Quiser falar assim, lá onde eu nasci, na minha caserna, os comandos lá me chamam de papagaio, comandos 41, papagaio. Então, eu acho que tem uma habilidade fácil de comunicação e vamos correndo atrás. Pois é, deputado. Muitas palavras, fala pra caramba isso. Pois é, Kiz, então, eu iniciei minha vida militar, em 2004. Em 2004 eu entrei na Brigada de Operações Especiais. Eu fui a segunda turma na criação da Brigada de Operações Especiais, na instalação dela aqui em Goiânia. Então eu tenho meu nome gravado na parede lá como um dos pioneiros do COPESP. E na sequência, depois dos 6 primeiros meses de formação de soldado, a gente foi deslocado para o PO. Então, era do pelotão de obras, tem aí uma facilidade na construção civil, também. E depois de mais ou menos ali, uns 8 meses eu decidi, que eu iniciei ali a visão do que era comandos, que aí foi criada aí em Goiás em 2005. Visualizei o curso de comandos, visualizei o que era a tropa de comandos, a diferencial de vestimenta, de trato, de personalidade, principalmente ser profissional na área militar. É um outro nível, um outro mundo. Quando eu entrei, soldado, pretinho, era soldado comum, e a gente visualizava ali em comandos. Parecia um semideus, mas é um semideus. É
um cara que tem uma habilidade, uma facilidade com armamento, com instruções, com habilidade com pessoas, com gestão de gente. O Comandos é um cara muito habilidoso. E aí nessa época eu visualizei que eu tinha que participar daquele grupo. Eu tinha que estar fazendo parte daquele seleto grupo de homens destinado a proteger a nossa nação. Eu queria algo mais, isso é que eu entrei no exército. Eu não entrei no exército para poder ficar só um soldadinho a mais, né? Lógico, todos têm que ter seus valores, né? Tem um militar que infelizmente não tem a oportunidade de servir na tropa de operações especiais, mas graças a Deus eu tive a oportunidade, eu corri muito, batalhei muito. Quando eu entrei no exército eu tinha 65 quilos de peso, eu era um jovenzinho ainda, muito magro, e depois, né, fui ganhando massa muscular aí, pelo treinamento, que é muito árduo e é muito satisfatório. Realmente você aprende a ser um homem mesmo, capacidade, não fisicamente, mas também na parte intelectual. Então foi muito bom. Você fala demais, deixa eu conduzir aqui. Vamos lá. Primeiro, como é que foi o seu curso de comando? Você entrou em 2004 e aí teve o nivelamento, que é aquela preparação, né, para todos os cabos soldados. Porque veja bem, primeiro é importante contextualizar que o batalhão de forças especiais, onde eu já servia lá no Rio de Janeiro, eu fiz o curso de comandos em 2002 e o de forças especiais em 2003, veio para Goiânia final de 2003 e início de 2004. E o Átila, né, foi da primeira turma que incorporou em 2004. Mas como ele era recruta em 2004, ele não fez o curso de comandos naquele ano. Então ele foi para o pelotão de obras, como ele falou, na sequência decidiu ser comandos e aí entrou para um nivelamento. Bom, onde vai ser feito? Então o cara tem que ter uma estrutura orgânica, física, tem que conseguir fazer barra, subir na corda, tem que entender que ele vai ser mais cobrado psicologicamente, né, que ele vai ser mais cobrado fisicamente, organicamente, do que o normal do recruta que vai entrar e vai fazer o treinamento básico na sequência para ir tirar serviço. Então, o Comandos não. O Comandos, né, esse nivelamento, ele prepara para o ingresso no curso de comandos, onde os militares vão ser efetivamente cobrados e vão ser, lógico, ensinados, né? Serão ensinados a forma de combater, de planejar, como os comandos fazem. Mas me conta, como é que foi então o nivelamento e como é que foi o curso de comandos? Quantos entraram? Como é que foi o teu choque, né, de, bom, tá na vida paisana, de repente passar ali pelo treinamento básico e, pô, nivelamento, agora você quer ser comandos, como é que foi isso? A gente iniciou o nosso treinamento, vamos botar assim, para pré-seleção. A gente fez um nivelamento lá em Brasília no 11 de SUP, então lá em 2005 ainda. A gente teve um treinamento muito forte, principalmente na parte física. Eu pensei que quando eu formei soldado, já tinha uma preparação física. Mas quando eu iniciei a parte operacional para ser talvez um projeto de aluno de curso de comandos, eu já vi que aquele mundo já era um outro mundo, um outro planeta. Então já começou ali no árduo, a gente já iniciou ali nossa preparação de 180 cabeças, eram 180 homens ali, 180 soldados, iniciando aquela classificação. E nesse período, a gente tinha soldados na época ainda do entorno de Brasília, no caso Cristalina, Goiás, Minas Gerais, tinha da região norte, nordeste, tinha também a pessoal ali de Brasília, né, que é uma grande massa de cabos de soldados ali. Então a gente teve essa preparação de 180. E aí a gente iniciou em janeiro, né, em janeiro a gente apresentou no BAC para ser ali a primeira seleção. O BAC é o Batalhão de Ação de Comandos. Batalhão de Ação de Comandos. Isso foi em janeiro de 2005. 2005. E agora, em 2006, em janeiro de 2006, foi ali essa etapa, a gente iniciou a preparação para ser realmente um aluno do curso de comandos, em 2006. Foi 2006. Então o nivelamento foi em 2006. 2005. E aí, em 2006, a gente iniciou no outro nivelamento. A gente teve dois nivelamentos. O nivelamento inicial foi em Brasília, teve uma seleção de todo mundo, 180. De 180, a gente iniciou a preparação do nosso curso, que já tinha caído ali a faixa dos 30, 40 cabeças, e a gente iniciou o nosso nivelamento em Goiânia, lá no primeiro BAC. Então a gente iniciou lá com faixa de 142 cabeças, e o curso de comandos a gente iniciou já em fevereiro, aliás, final de fevereiro, início de março, em 82 comandos. Então a gente entrou lá, e é uma coisa interessante, né, que eu também não conhecia, que quando você entra de aluno, você entrou hoje, pegou o seu gorro, colocou na cabeça numerado, lógico, você é chamado de comandos.
Então, no primeiro dia, na primeira hora, da primeira semana, você é comandos. Ali você perde sua identidade, você perde seu nome, você perde de onde você veio. E a partir daquele momento você é um comandos e com sua numeração. O seu nome você vai ter futuramente, ou se você virar um defunto, né, na linha dos comandos. Bom, beleza. Aí então, vocês começaram o curso de comandos com um torno de 80? 82. E se formaram quantos? 42. 42. Então, se a gente for considerar desde o início lá, dos 180, né, se formaram aí os 42, né? 140 mais ou menos foram embora. Tá certo. Fala aí, o que mais te marcou no curso de comandos? Porque eu tenho uma observação também, se o curso de comandos para oficial e sargento é muito rigoroso, para cabo e soldado é muito mais. Também porque os próprios cabos e soldados comandos fiscalizam e tratam dos alunos soldados de uma maneira ainda mais rigorosa do que tratam os oficiais. É um negócio assim impressionante, como eu via, né, os cursos de comandos, de formação de cabo comandos, o curso de formação de soldado comandos acontecerem, e a gente via o tanto que o cabo e soldado já comando se importava com a formação, né, daqueles que seriam depois os seus companheiros. Com certeza. A preparação do curso, na hora que você inicia o curso, ele é um curso muito pesado. Por quê? Você tem o trato todo corporal, tratar da sua carcaça mesmo, tem um material que você tem que preparar tudo, e você tem ali dias da semana, alguns dias da semana para fazer isso, para finalizar tudo e iniciar o curso de comandos. Quando você inicia o curso de comandos, você tem um detalhe muito crucial, conosco mesmo no grupo, né, no caso, no destacamento, que é o canga. O canga é 99% do seu camarada. Se o seu canga morrer, possivelmente você vai se afundar também. Então a gente tem essa dificuldade no curso de comandos, mas com isso, a gente tem essa hombridade de escolher sempre o melhor. Se o seu canga, no caso o meu canga, que eu sou 4-1 e tinha um canga 4-3. 4-3 saiu. O 4-3 foi pro pau. Na primeira semana. Primeira semana foi pro pau, e já tomou lama, já. Na primeira espadão que a gente teve, já chafurdou. E aí eu já queria desabandonar ele mesmo, porque o cara já não tinha aquela característica. E aí eu já entrei com o meu outro canga, né? Eu tive o 4-2, que é o comando Keno. Então teve comigo aí na batalha, também teve lá o 4-6, que é o Johnny. Os camaradas aí sempre estavam muito próximos de mim aí. Então foi muito bom. É um curso, o curso de comandos para cabo e soldado, eu vejo que eu vivi essa outra realidade de auxiliar de instrução. É um curso muito difícil porque ele pesa. O cara é muito novo, sem experiência, é muito ralado, a carcaça sofre muito, o peso é muito grande, pela estrutura óssea que a pessoa tem ainda de jovem, é muito pesado. E como você quando você passa para o outro lado de auxiliar de instrução, você quer os melhores. Não é o melhor que o cara é safo para desmontar o armamento, é o melhor de tudo. Então você cobra isso. E os outros instrutores, no caso, que eram meus instrutores aí, tem um sargento, tem um macaco, né? Hoje é sargento PM lá de Tocantins, arregaçava a gente. Era na época era cabo ainda. Cara, o cara cobrava muito. O Cabo Ferreira, tantos outros, não posso falar todos aqui também, mas a equipe que nos geriu o nosso curso, do meu curso de comandos 2006/1, foi gabarito, sabe? Descia a lenha full, não pode falar isso, né? Só orientava, bem orientado. Então, assim, foi muito bom. A gente saiu um grupo muito fechado, muito conciso. Também temos aí também o 01 e o 02, que era Manauara. Então, no nosso curso já tinha 7 cariocas, 3 manauaras, que formou, né? Que finalizou o curso. Então, a gente teve Manauara, carioca e, no caso, o grupo do resto da região, que a gente falava só para explicar, por que tinha soldados de Manaus fazendo aqui? Porque nós temos uma companhia de forças especiais lá em Manaus e precisava de ter soldado comandos lá. Do Rio de Janeiro, porque a formação também lá no Rio de Janeiro se manteve. Nós tínhamos já à época o Centro de Instrução de Operações Especiais, que é o CIOPESP, que ficou lá quando nós viemos para cá, para Goiânia, no final de 2003. O curso de comandos de forças especiais para oficiais e sargentos ficou lá. Os cursos, né, de comandos e forças especiais ficaram lá. E, na verdade, primeiro no Camboatá e depois foram para Niterói. E aí era preciso formar, então, cabos soldados aqui para ir para mobiliar tanto a Companhia de Forças Especiais em Manaus quanto o CIOPESP.
E é importante destacar que o curso de cabo soldado não tem nenhuma diferença para o curso de oficiais e sargentos. É igualzinho, vai ter a Semana do Mar, vai ter o teste de reação de líder, vai ter o teste de lutas, vão ter as orientações, as marchas, instrução de saúde, de explosivos. A única diferença é a ênfase no planejamento que é dada para os cursos de oficiais e sargentos, de modo especial para os oficiais, porque são quem vão, né, vai comandar na sequência os destacamentos. Mas toda a parte de física, a parte orgânica, a parte de instrução daquilo que não é planejamento, é igualzinho. Tanto que no meu curso de comandos, 2002, quando nós chegamos lá, só tínhamos 7 oficiais e sargentos, na verdade eram 6 oficiais e um sargento. Na hora das operações, a Tchala não tinha efetivo para fazer as operações. E o curso de formação de cabo comandos estava com 16. Porque tinham começado 200, sei lá. Então, nós juntamos os cursos. Né? Então, eram 7 oficiais e sargentos, mais 16, passou a ter 23 e nós fizemos as operações comandando os alunos de cabo soldados. Né? Porque o curso era exatamente igual, só a parte de planejamento que era diferente. E foi uma experiência muito bacana também para nós, alunos ainda, convivendo com os alunos de cabo soldados. Com você não teve isso? Né? Não, na minha turma não teve esse grupo, a juntar, né? A gente teve ali uma base de lados opostos, né? Que ele estava fazendo o curso de oficiais e sargento lá no Rio de Janeiro, eles já estavam com 3 semanas de curso, quando o meu DAC, né, no caso, a gente chegou lá no Rio de Janeiro para fazer nossa parte aquática, aeromóvel e algumas outras, né? No caso, a pista de combate à localidade. Então a gente foi para lá e a gente tinha os oficiais na época. Então a gente ficou aquele embate. Os oficiais ali, no caso, os outros grupos, né, o outro DAC, vinha pro rancho, a gente queria mostrar que era o melhor. Então ficava aquela competição saudável, mas graças a Deus o destacamento de cabo comandos aí sempre arregaçava na frente dos oficiais. Levantar na bandeira, né? 15 outro detalhe, a gente tem uma dificuldade, no caso do curso de comandos, de cabo soldado, que a gente tem a falta do capital, né, do dinheiro. Então é muito sugado nessa parte. Lógico, o Exército Brasileiro ele dá um suporte extremamente válido para a formação do soldado. A gente tem dificuldade principalmente na alimentação, porque o Exército dá uma alimentação, só que a alimentação é muito pequena, pelo tanto de desgaste físico que a gente tem. Porque a nossa instrução, geralmente, ela é 26 horas ou 29 horas por dia, né? A gente não tem tempo, né? Não tem, nosso dia de cabo soldado, o curso de comandos, não tem dia, ele tem full. Então, aí, dentro de um intervalo de um dia, outro, 2 dias, você tem algumas horas aí para poder dar um refrescamento, né? Então, uma coisa interessante também que acontece no curso de comandos, e não sei se você pode comentar se não totalmente é isso, na fase em que você pode comer no curso de comandos, que é a maior parte do curso, o nego quer que você coma, para você não ter desculpa de estar fraco para não fazer. Então, assim, é para comer aqui, você vai ter que comer e o cara vai lá e tal, porque depois na sequência você vai andar muito, você vai carregar peso, você vai, sei lá, fazer uma marcha muito grande, fazer uma infiltração aquática. Então, na hora de comer, é para comer. E na hora, lógico, de não comer, como por exemplo, a preparação para o teste de reação de líder ou para o teste de lutas, em que a intenção da equipe de instrução é desgastar o aluno para vê-lo no limite. Bom, aí você não vai comer, não vai beber água, não vai dormir. Às vezes, durante uma semana, com diminuições consecutivas, né, disso, de sono, de água, de comida, mas tudo sempre acompanhado, lógico, por médico e tal, e também já tem uma expertise, uma doutrina de se fazer isso ao longo de mais de 50 anos. Então você não coloca em risco, mas debilita o aluno, né, de maneira que ele seja efetivamente testado. Então isso é interessante porque dos dois lados você está sofrendo, né? Porque você está comendo para poder ter energia, para poder fazer tudo que tem que ser feito, ou o contrário, quando ele te desgasta para você ter que mostrar. A gente tem a dificuldade na parte de alimentação nisso, né? Porque ou você come muito ou você come muito. A gente estava na Marambaia, né? Que a gente teve a parte da aquática lá no Rio de Janeiro, no nosso tempo que a gente passa lá no curso. A gente foi para Marambaia, você chegava lá, tinha 500 pão lá na Marambaia, a gente estava, eram uns 60 e poucos alunos ainda. A gente chegou lá, rapaz, era um caminhão de pão, a gente tinha que comer tudo. Ou você come ou você come. Não tem que tinha
tinha a repetição, né? Aí tinha o trap, a quarta trap, a quinta trap e tinha de comer tudo. Uma vez você não joga fora, então você levava no bolso, levava onde você tiver para te dar aquele resguardo de energia para Papagaio. Não. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foi os exercícios e as operações que você participou? Tá, vamos lá. Vamos voltar a finalizar o meu curso de comandos, né? Já finalizou o nosso curso de comandos em 2006, meados ali de junho de 2006. Então, a gente finalizou e a gente iniciou a parte de treinamentos operacionais. Então a gente foi primeiro para Minas Gerais, a gente fez o curso de montanha. Então, depois a gente foi para o Rio de Janeiro fazer a parte aquática novamente, que é uma parte mais técnica de mexer com os botes Zodiac, motor de polpa, com embarcações de menor porte. Depois a gente foi lá para a região do Nordeste, né, lá para Pernambuco, fazer a Caatinga. De lá a gente foi para Manaus fazer o estágio de selva, né, combate à selva. Depois a gente veio cá no Mato Grosso fazer as operações ribeirinhas, né, na região do Pantanal. E depois a gente foi lá para o Rio Grande do Sul, Santa Maria, para fazer com a parte de carro de combate, né? O pessoal fala aí tanque de guerra, né? Então depois a gente fez essa base, também a gente foi lá para Taubaté, lá em São Paulo, fazer a parte de aeronave de asa rotativa, né? De helicópteros. Então a gente finalizou isso, a gente iniciou pensando que estava bem, nós estamos bem. Não, a gente vai para o PQD. A gente fez todo o PQD no Rio de Janeiro, né? A gente finalizamos aí o curso de paraquedista, para aí sim iniciar o projeto de operações. Né? Então, uma das primeiras missões que a gente teve foi na região de Manaus. A gente fez um transbordo de um ponto A ao ponto B com faixa de 76 quilômetros de deslocamento. E nesse deslocamento a gente teve uma infelicidade, a gente perdeu um pouco de material de navegação. E no final também do dia da missão, né? do dia D, a gente conseguiu através aí do sargento Wesley, né? Depois formou, na minha época era soldado, era o Wesley e o J. Carlos. Então, os homens de navegação, a gente conseguiu chegar no ponto. E o ponto lá era 15 metros quadrados, era uma área aberta de campo aberto de 15 metros. Então, na selva, 15 metros, ele vira uma agulha no palheiro. É muito difícil de encontrar, mas eu acho que a gente teve êxito nessa missão. Aí, uma da segunda missão que foi muito interessante na região de Manaus, que era a Interfé, a gente fez o primeiro salto da aeronave Amazonas, né? A gente fez com todo o sistema de navegação travado, então, somente os pilotos que tinham a navegação. Então, a gente foi lançado com 0 luz, então foi o primeiro salto, junto ao salto estava o coronel Schwindel, então ele era o comandante da operação, ele estava lá, a gente fez um salto de aeronave de paraquedas dentro do Lago Tefé, sem embarcação, sem nada, a gente se equipou, até a gente perdeu um amigo nosso, o Fredson, o 26, o 26 faleceu, infelizmente, no acidente. Nesse salto? Não, foi depois, decorrente de outro evento. Já tinha dado baixa já, mas infelizmente nós perdemos aí o Fredson. Nessa aventura, o paraquedas caiu em cima dele, o velame caiu em cima dele, ele sacou, a gente andava com a faca, ele desafiou todo o paraquedas e graças a Deus conseguiu safar e dando andar ali, cumprimos a missão da melhor maneira possível, foi show de bola, uma missão muito importante para o Exército Brasileiro. Só para explicar, né? O salto em massa d'água, um dos problemas é esse, né? Porque o velame, que é o tecido que compõe lá, que dá sustentação ao paraquedas, se ele cair em cima de você completamente, e acho que foi isso que aconteceu com ele pode te afogar, você pode ficar também embaraçado nas linhas, né, do paraquedas. Então tem toda uma técnica para você se desvencilhar do velame pouco antes de você tocar na água, mas é lógico, no salto noturno, essa sensibilidade, essa percepção de que altura você está da água não é tão clara, pelo contrário, você fica meio perdido. Então, se de dia você consegue soltar, sei lá, 1 metro, 2 metros e cair pouco, imagina à noite você soltar a 40 metros, né, achando que você está tocando, né, ou a 20 metros, pode ser que seja um impacto maior. Então, nesse caso, ele conseguiu, o velame caiu em cima dele, mas ele conseguiu sacar a faca e safar. A vida dele aí deu tudo certo, graças a Deus, e damos andar. Então, depois disso, eu fiz alguns outros estágios no terreno. Em 2008, eu fiz um outro curso, fiz um curso de salto livre, então consegui fazer um curso de salto livre pelo Exército Brasileiro.
E em 2009 eu já comecei as operações de grande vulto, né? Que a gente foi ali na região do Paraguai, Uruguai. Eu conheço a região fronteiriça do Brasil todo, Guiana Inglesa, Guiana, Venezuela, Colômbia. Eu consegui fazer operações de todos esses países fronteirísticos, né? São missões que eu não posso entrar em detalhes, mas foram missões que, para mim, foi de grande vulto. A gente aprende muito com essas missões, principalmente na parte do que você realmente pode dar ao país e também, né, aprender com aquelas ações ali. Aí em 2009 a gente já começou outro mundo, que foi o planejamento, junto com o André Luiz, né, o Bodão, que a gente foi... O Bodão que você já conhece, né? A gente fez um papo de caveira aqui, inclusive tá aí, eu convido todos a ver, foi um dos melhores, assim, porque o Bodão é um cara expansivo, também parecido com esse camarada aqui, falador e tal. Então, foi um papo de caveira bem legal. E você então teve com ele no Haiti, né? Ele era o comandante, você estava lá no cenário. Sim, fui com ele. A gente foi lá, tava eu, o Assombroso, vários outros lá. Vou trazer o Assombroso aí, muita gente... Assombroso é um camarada muito especial, uma pessoa muito bacana. Lá no Rio de Janeiro eu tive muito contato com o Assombroso. Também com o Sérgio Marcito, que fez também um papo caveira aí. Uma das recordações que eu queria não posso deixar de lembrar, depois os comandos da minha época aí vai falar, que é o Capitão Marques, né? O Capitão Marques foi um divisor de águas no meu curso de comando. Ele orientava muito bem o pessoal, né? No meu curso, e a gente conseguiu selecionar realmente os caras que eram menos agregados a ostentar a caveira, e ele, graças a Deus, o Capitão Marques, junto a uma equipe lá do Rio de Janeiro, conseguiu selecionar bem. Conseguiu selecionar bem e foi muito, muito bom. Certamente com muitas orientações, conversa. Né? O cara trabalha muito com a parte psicológica, né? Então, depois em 2009, depois ali, faixa de março de 2009, eu comecei a preparação. A preparação do destacamento do Haiti, ele é mais ou menos um ano, né? Hoje já finalizou lá a operação lá no Haiti. E a gente chegou lá bem no dia do terremoto, né? A gente chegou lá, a gente estava navegando na terra firme. Então é uma coisa muito complicada, de um lado foi uma experiência muito boa, mas na parte humana é uma parte muito difícil, muito difícil. Então, para você ver aquela quantidade de pessoas morrendo na língua, e não tinha jeito de acudir todo mundo, então é uma parte muito complicada. O Assombroso mesmo fez o resgate lá de uma senhora, já estava já várias horas debaixo de uma base de concreto. O Assombroso lá fez esse resgate, graças a Deus ele conseguiu, e foi muito bom. Então, vai ter muitas experiências, uma operação espetacular, você aprende lá várias línguas num pequeno mundo, porque lá é um planeta separado. Então, crianças de 6, 7 anos de idade falam 2, 3 idiomas. Não que todas as palavras, mas pedir comida, pedir água, pedir doce, pedir dinheiro, eles já aprendem, porque é tão necessário para eles, para a vida deles, que eles aprendem muito rápido, né, a falar outros idiomas para pedir alimentação. Então, foi uma parte que me chocou muito. Fiz a solicitação à ONU em 2 oportunidades para poder adotar uma criança lá, mas não consegui, por causa da atividade que estava acontecendo lá, né? Estava tendo muito roubo de criança, muito roubo de exploração sexual, tudo, e aí eles regaram aí, não deixaram fazer uma adoção. Mas saí do barco, então lá a gente tive lá com vários comandos, um deles foi o Fredson, né, que veio a falecer de acidente automobilístico, estava com a gente lá, estava com o Asqueno, estava vários outros. Eu não posso citar todos, senão o outro vai ficar ciumado aí, né? Mas foi bom. O papo de caveira já está gerando ciúme. Tem a galera que fala, pô, quando é que você vai me convidar? Calma, camarada. Vai ter espaço para todo mundo aqui, a gente vai ficar anos e anos. Mas deixa eu conduzir aqui, porque o papagaio, vocês já estão vendo por quê, né? O cara fala, vai falando. Vamos lá, deixa eu direcionar. Bom, aí você foi para Haiti, voltou, ficou mais um tempo e deu sua hora, então, de partir do exército, né? São 8 anos que um cabo soldado pode ficar, né? Temporário. Conta pra gente como é que foi, primeiro, essa passagem para a reserva, né? Para a inatividade, aí, né? Se tornar um reservista, e o que você tirou, né? Como que o aprendizado, as operações, as amizades, os valores que você aprendeu ou reforçou no exército, como que isso tem sido útil para você na vida civil. E depois fala um pouquinho também do seu trabalho na Força Nacional. Vamos lá. Então, só dar um adendo aqui. Eu queria também cumprimentar ou deixar registrado aí
Os dois instrutores do meu curso, o Capitão Corrêa, eu não sei a graduação que ele está hoje, o Capitão Corrêa e o Camarada. O Camarada também é um cara excepcional, eu acho que é psicólogo, formou em psicologia também. O cara fala muito bem. Acho que os dois são majores, quase sempre de escola. O cara faz a orientação, o Camarada faz a orientação com o chama lá, o lança-granada lá, o lança-rojão, AT4, faz a orientação espetacular, não sei. Deve ser alguma tática, né? Russa, italiana. Cara, muito bom. Também eu quero falar aqui também do soldado 66, cabo 66, o Diego. Participou também da PM. Infelizmente perdemos ele pelo um câncer. Foi uma luta muito aguerrida aí, o cara do meu ano. Não posso deixar de falar por ele, que é uma pessoa que me marcou e marcou todo o destacamento do meu ano, que formou. O cara é excepcional, uma pessoa brilhante. Deixou um rapazinho para trás. Tá o filho dele aí, mas crescendo, graças a Deus, com a iluminação de Deus aí divina, e com ele lá de cima mesmo. Então, era isso que eu tinha que falar, né? Falar também do Rocha. O Rocha é o 01 do meu curso de comandos, hoje está no COP de Manaus. Tive a oportunidade de ir até Manaus para dar uma instrução lá para o BOP também. Graças a Deus tive a oportunidade de dar algumas instruções fora. E voltando lá de cá, da sua pergunta, Kinsey, que a saída do Exército é uma saída muito complicada. A gente, no caso do meu ano, né, do pessoal de 2004 ali, que deu baixa comigo, a gente teve uma preparação para o Exército ajudou a gente no contra o Senado, e também teve uma empresa que auxiliou a gente para dar o curso de vigilante, né, vigilante, transporte de valores, transporte de carro forte, alguns outros cursos nessa área. Então preparou a gente, mas esse preparo, a gente pensa que ele é muito valioso. Cara, agora eu vou ter empregado, eu tenho uma formação, né, eu tenho um curso que vai me habilitar, mas na realidade quando sai não é essa. Sabe, quando você dá baixa, no primeiro dia que você dá baixa, no segundo dia que você fala assim, agora eu vou pegar meu currículo e vou distribuir, vou conseguir um emprego. Porque eu sou comando. Eu sou paraquedista, eu sou atirador, no caso, alguns do nosso destacamento que fez o estágio também de caçador. Então, a gente correu muito atrás de emprego e não conseguia. Eu saí da B, já estava com a habilitação categoria I, já era profissional de direção, e eu levava o meu currículo em algumas empresas. O cara fala, não pode te contratar. O seu currículo é muito bom, tem tudo, você tem tudo. Só porque na minha empresa eu não consigo colocar você, porque eu não preciso aqui do paraquedista. Eu não preciso de um cara que operou na Operações de Paz, você trabalhou pela ONU durante 8 meses no Haiti, um problemático que teve no Haiti, só que aqui na minha empresa eu não preciso de você. E isso cria assim, um choque muito grande, principalmente na família que a gente estava criando. Mas eu já era noivo com minha esposa, e aí eu já estava derrapando e lembrando que eu tinha que fazer tudo. Eu andava com viaturas do EB de R$1 milhão. Eu atirava com material que vale centenas de milhões de dólares. E eu chego lá fora, o cara fala comigo, eu não posso dirigir um caminhão de entregar material de construção, porque eu não tenho experiência. Então isso cria um choque muito grande, não só para mim, mas alguns outros comandos aí têm dificuldade até hoje de arrumar emprego. E graças a Deus, uma coisa que eu agradeço muito a Deus, que nenhum dos meus comandos que formou comigo debandou para o lado errado. Então todos os comandos têm dificuldade financeira ou de trabalho até hoje, tem alguns que estão desempregados aí, né, que tem uma dificuldade muito grande, mas estão correndo atrás e não foram para o lado errado, porque capacidade intelectual, armamentista, ou que seja outras áreas, a gente tem, porque a gente já ganhou durante 8 anos de várias operações durante todo o território nacional e também nos países fronteirísticos, mas graças a Deus a gente andou no caminho certo. Então é uma parte muito boa, agradeço muito a Deus sobre isso. Depois que eu saí da EB, né, voltei para a minha cidade, eu tinha uma casa aqui em Goiânia, voltei para a minha cidade, construí uma casa lá, uma belíssima casa, graças a Deus, que peguei um pouco de experiência lá no PO, né, na área de construção civil, então eu tenho uma casa no interior, e também depois eu tive a oportunidade de ir para a Força Nacional. Eu tive a formação, fiz a minha INC lá em Brasília, né, fui selecionado, passei nas partes da seleção, e fui para a Força Nacional. Chegando lá, conheci, né, a gente teve um conhecimento lá de alguns comandantes, um deles, o Capitão Maurílio, que hoje trabalha no Colégio Militar aqui de Anápolis. Então ele foi um dos primeiros que levantou a nossa bandeira. Falou, opa, aqui nessa tropa aqui tem comandos.
separa. Aí já colocou nós em alvo de visibilidade, a gente tinha uma formação, uma base de instrução militar com mais força do que os outros militares que estavam ali presentes. E aí, depois da formação, já fui direcionado à parte de instrução. Então eu fiquei lá durante 1 ano e 6 meses na parte só de instrução, só dava aula. Então, voltado também, eu sou instrutor de trânsito, né? E aí eu fui dar aula de instrução de tiro, vários, eu tinha 5 passos que eu auxiliava e dava instrução, que era o chefe da instrução. Eu, algumas caixas também, fazia parte, e os outros comandos também estavam juntos, todos eles faziam parte da parte de instrução na Força Nacional, e eu fiquei lá durante 1 ano e 6 meses, dando instrução na Força Nacional. Então, por mim, hoje, na Força Nacional, passou mais de 2.600 homens. E agora que eu comandei instrução para alguns militares. Então, foi muito bom, e também eu aprendi muito com eles. O policial militar, ele traz essa agregação das ruas, da atividade de rua, porque a gente tem uma atividade muito rural, né? A base de instrução de captação é nossa mais de grandes locais. Também tem a parte tática, né, de ambiente urbano, mas eles, como estão nessa atividade todos os dias, eles têm muito a agregar para a gente. Então foi muito bacana, aprendi muito. Sargento Pedro, que é lá do Rio de Janeiro, do BOP lá também, me ensinou muito. Tem várias pessoas aí que me auxiliou bastante. Então tem o Django, Sargento Django também, lá da Bahia. O Caveira lá é excepcional, um cara muito didático, cara muito inteligente. Então me auxiliou bastante. E no final eu tive a oportunidade de ir lá para Caralho, num lugar que eu já tinha ido do bebê, na divisa com Santa Helena, na Venezuela. Então lá eu fiquei lá durante 3 meses, alguns dias, até eu finalizar. A minha esposa já estava em Goiás, muito longe, meus 2 filhos pequenos, e a gente decidiu finalizar o trabalho para a Força Nacional e retornar para minha casa, né? Então, e daí segue minha vida. Tem muita coisa a ensinar ainda. Eu acho que eu sou um cara novo, tem muita coisa ensinada, meus conhecimentos, mas eu tenho muito a aprender. Então eu estou numa área hoje totalmente diferente da minha vida, que eu exerci durante aí os 8 anos do EB, mais 2 anos e pouco aí na atividade da Força Nacional, com a minha formação. É muito bom, é muito prazeroso ter falado contigo esse tempo todo aí, relembrar os meus amigos aí, formaram comigo. Tem vários nomes aí, o pessoal vai ficar grilado comigo, mas se eu citar um, tem que citar os 42. Papagaio, então vamos lá. Calma, deixa eu... Papagaio fala, falei pra você. Bom, primeiro, queria agradecer, Papagaio, você estar aqui com a gente, tá? Realmente é muito interessante para a gente ver a perspectiva do cabo e soldado, que é aquele que compõe as tropas de comandos e que vai efetivamente para as operações, e que certamente o cabo e soldado de comandos é aquele militar do Exército Brasileiro, né, onde o Exército mais investe para a formação, né, de todas as especialidades que um cabo e soldado pode entrar, né, que um recruta pode entrar. Vocês viram pela experiência que ele teve, né, em várias regiões do país, até fora do país, nas fronteiras, operações, as instruções. Então é explosivo, aeronave, embarcações da Marinha, aeronave da Força Aérea, aeronave do Exército. Tudo isso compõe uma gama de conhecimentos que só os comandos realmente o Exército tem, e isso se replica, claro, em outras forças. Então, Átila, você foi e é o exemplo, assim, um dos ícones desse grupo, né? E a gente fez questão de trazer alguém que é goiano e que viveu essa fase aqui. Vamos conversar depois com alguém lá do Rio de Janeiro que viveu a fase do Camboatá, mas eu tenho certeza que o que prevaleceu e sempre prevalecerá é o mesmo espírito dos comandos, de permissão, de ir em frente, de não desistir. E isso vocês puderam ver aqui nas falas do Átila. Eu fico muito feliz, e fico muito feliz, mais do que tudo, até eu quero fazer esse registro final, porque o Átila trabalha na minha equipe hoje, né? É um dos caras mais empolgados, mais dedicados, que compõe a minha equipe, meu gabinete, né, parlamentar, e alguém que sobe o nível, assim, né, nosso, porque tem determinação, é um cara inteligente, é um cara que quer crescer, que quer, e que traz essa empolgação também para a nossa equipe. Então, Átila, obrigado, não só pelo Papo de Caveira, mas obrigado também por você ter aceito o desafio de vir para esse lado, né, para o lado político, né, do trabalho
de assessoria parlamentar, que é um grande desafio. Da mesma maneira que o Bodão aceitou, foi comandante dele lá no Haiti, o Átila também tem aceito esse desafio e eu agradeço. Bom, muito obrigado, 15. Um grande abraço, tamo junto.